Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez na Academia de Pregadores e queremos desejar muito bem-vindos a todos vocês, nossos alunos aqui da academia, professores de escola dominical. Nós estamos imensamente felizes por iniciar o estudo das lições desse último trimestre, o quarto trimestre de 2016. Antes de iniciar, eu quero parabenizar a todos vocês que já estão conosco aqui na Academia de Pregadores, nos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical, porque nós estamos completando um ano de projeto. Há um ano atrás nós começamos este projeto e debaixo da bênção de Deus, o projeto tem ganhado força por causa da sua presença conosco, por causa da sua fidelidade. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Então, em nome da Academia de Pregadores, de toda a nossa diretoria, eu quero cumprimentar a cada um de vocês que estiveram conosco durante este ano, a você que iniciou de alguns meses para cá. Nós estamos há um ano desenvolvendo este projeto do estudo das lições da Escola Dominical, e Deus tem sido fiel para conosco. Que a mão de Deus continue a nos conduzir, a conduzir também a sua vida, e que nós continuemos lutando para nos tornarmos professores cada vez com mais excelência para a glória do nome do Senhor. Nós iremos iniciar esta semana com os estudos das nossas lições do último trimestre de 2016. Nós estamos imensamente empolgados com esta lição, porque com esta revista, aliás, com essas 3 lições desse último trimestre, quarto trimestre de 2016, porque as lições são comentadas pelo pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral é um dos nossos professores, faz parte do corpo docente aqui da Academia de Pregadores, um homem capacitado por Deus, um homem de grande sabedoria, com excelente forma de escrever, um texto que realmente nos envolve, e eu tenho certeza que durante todo esse trimestre a mão de Deus estará sobre a tua vida e o Senhor irá abençoar grandemente a tua casa, o teu ministério, a tua igreja, através do crescimento do conhecimento da palavra de Deus. Então sejam muito bem-vindos aos estudos das lições de escola dominical aqui na Academia de Pregadores neste quarto trimestre de 2016. Nós iremos estudar neste quarto trimestre, a nossa revista está falando sobre o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Essas lições, com toda certeza, vem um momento muito oportuno não só para a igreja, mas para todos nós que fazemos parte dessa magnífica nação brasileira. Nós sabemos que estamos enfrentando momentos de crises políticas, econômicas, financeiras, e nós vamos aprender durante todo esse trimestre que em meio à crise, Deus sempre será e continuará sendo o Deus da provisão. Em meio à crise, por causa da nossa fé em Deus, nós podemos ter esperança e sabedoria para que possamos viver em meio à crise. A Igreja de Cristo segue avante, a Igreja de Cristo continua adiante, porque o Senhor Jesus é quem edifica a sua igreja, e como ele mesmo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso quarto trimestre. Durante 13 lições, nós estaremos aqui, eu, pastor Anderson Silva, aqui na Academia de Pregadores, contamos com a sua presença, contamos com o carinho da sua audiência, da sua fidelidade conosco, e nós estaremos glorificando o nome de Jesus durante todo esse período que passarmos aqui juntos. São 13 lições, onde o Senhor com certeza vai falar grandemente conosco e abençoará a nossa vida, forjando em nós professores ainda melhores para a sua igreja, para a glória do seu nome e fortalecimento do seu reino. A nossa primeira lição, que é a lição de número 1, nosso estudo hoje vai tratar sobre a sobrevivência em tempos de crise. Como nós sempre falamos a cada início de trimestre, esta nossa lição é uma lição introdutória, não é? A lição que nós vamos estudar hoje, ela vai nos dar uma visão de todo o trimestre. A última lição
daqui a algumas semanas, né? O tempo passa tão rápido que nós já podemos afirmar, daqui a algumas semanas nós estaremos juntos na última lição, que é uma lição de fechamento do trimestre, mas essa lição de abertura do trimestre, essa lição introdutória, vai falar sobre a sobrevivência em tempos de crise. É uma lição dividida em 3 pontos. O primeiro ponto vai tratar sobre a crise como uma realidade, e nós vamos aprender que nós vivemos uma crise. Eu tenho ouvido, em meio à crise, muitas pessoas afirmarem: nós não estamos em crise, estamos em Cristo. E nós precisamos entender que para vencer uma crise, não se pode camuflá-la. Nós não podemos simplesmente dizer: não estamos em crise, nos alienar desta realidade. Vivemos sim uma crise. Em nosso país, no mundo, em nossa nação, nós vivemos uma crise. Mas o reino de Deus não está em crise. Então a crise é uma realidade. O segundo ponto vai tratar da crise como uma consequência do pecado. E nós vamos aprender que a crise não está alicerçada tão somente numa má administração política. A crise não está alicerçada tão somente numa má gestão econômica da nação. Não. A crise e todos os males que acometem a humanidade vêm como uma consequência do pecado. E o terceiro ponto, nós vamos tratar sobre a crise. O que é a crise, como ela se estabelece e, sobretudo, como nos livrar desta crise e como ser efetivamente a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus em meio à crise. Vamos então à nossa lição. A lição de número 1, do dia 2 de outubro de 2016. Sobrevivência em tempos de crise. O texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São as palavras de Jesus aos discípulos e a todos nós que aqui estamos, essas palavras estão registradas no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 16, o versículo 33. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. As crises podem ser superadas. E nós vamos perceber que Deus não permite a crise para nos matar. Deus não permite a crise para que nós deixemos de confiar nele. Muito pelo contrário. As crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. O ponto central da nossa lição, que é um ponto que envolve, um assunto que envolve toda a lição, sem dúvida, ele está muito ligado à verdade prática, mas o ponto central diz o seguinte: a crise espiritual, política e econômica que o mundo enfrenta é consequência do mundo decaído. Então, todos os problemas que nós enfrentamos é consequência deste mundo decaído, perdido e que se perde cada vez mais. Nós temos aí o objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral da nossa lição é mostrar que as crises que enfrentamos em nossa nação e no mundo são resultados do mundo decaído. Eu tenho dito que nós precisamos ter uma visão espiritual mais aguçada para os problemas que ocorrem no mundo. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos neste mundo secularizado e nessa secularização estridente que o sistema pós-moderno implantou e tem implantado no nosso dia a dia, que nós esquecemos de ter uma visão espiritual mais aguçada. Sem dúvida nenhuma, nós temos muitos problemas de ordem política, econômica, de ordem financeira, problemas de ordem espiritual também, mas nós precisamos entender que o mundo espiritual está sempre em movimento, e toda sorte de crise que nós enfrentamos está ligada, sem dúvida, ao pecado, a este mundo, ao resultado, vem como resultado deste mundo decaído. Então o objetivo principal da nossa lição é este, e essa lição vem para abrir os olhos da igreja, para abrir a nossa visão espiritual, para que nós compreendamos que o mais interessado em promover crises na nossa nação e no nosso mundo é o inimigo das nossas almas. E a igreja de Jesus precisa se posicionar, precisa erguer a sua voz, precisa se levantar
como agência detentora da verdade, para transformar o mundo em que nós vivemos e dizermos a todas as pessoas que nós temos um Deus que está acima de qualquer crise. Os objetivos específicos, cada um dos objetivos ligados a um ponto da lição, o primeiro ao primeiro ponto, o segundo ao segundo ponto e o terceiro concomitantemente também ao terceiro ponto da lição, são os seguintes, nossos objetivos específicos. Primeiro, reconhecer que a crise é uma realidade no mundo atual. Então, quando nós estudarmos o primeiro ponto, falando sobre a crise como uma realidade, nós vamos entender e reconhecer que a crise é uma realidade no mundo atual. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre a crise como uma consequência do pecado. E o objetivo específico desse segundo ponto é o seguinte: mostrar que a crise é uma consequência do pecado. Deixar isso claro, não que nós queremos espiritualizar todas as coisas. É lógico que existe a responsabilidade humana em tudo isso, mas nós queremos mostrar, e essa lição vem para fazer isso, para mostrar que realmente a crise é consequência do pecado. E terceiro ponto que está ligado, ou terceiro objetivo específico ligado ao terceiro ponto é explicar o porquê das crises política, econômica e espiritual. Então nós vamos entender o que é crise, qual o lugar da crise na nossa vida. Vamos entender também o porquê das crises políticas, econômicas e espirituais. Leitura bíblica em classe. Texto do profeta Abacuque, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. O texto bíblico nos diz o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão sempre diante de mim? Não há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águia que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como a eira, e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos. Ó Senhor, para juízo o puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação, não podes contemplar? Por que, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajuntas na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica à sua rede e queima incenso
à sua draga, porque com elas se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura, por isso esvaziará a sua rede e não deixará de matar os povos continuamente? Meus queridos irmãos, o profeta Abacuque é o profeta do Antigo Testamento que nós chamamos de profeta sacerdotal. Por que profeta sacerdotal? Quando nós estudamos o livro do profeta Abacuque, nós vamos aprender que o nome Abacuque significa abraço ardente. O profeta Abacuque é um profeta que nós chamamos de um profeta com uma veia sacerdotal muito forte, porque os profetas geralmente acusavam o pecado da nação e proclamavam uma restauração de Deus para o povo. O profeta Abacuque, se você ler todo o livro do profeta Abacuque, você vai perceber que ele não acusa o pecado da nação. Na verdade, ele intercede a Deus em favor da nação. E o livro do profeta Abacuque começa com o homem vivendo um momento de grande desespero, porque ele está vendo a destruição, está vendo o problema, e ele diz: por que o Senhor me mostra essa destruição? Por que eu grito violência, destruição? E parece que o Senhor não faz nada. Então Deus diz a Abacuque que ele iria tratar com o seu povo, que Deus permitiria a nação inimiga se levantar, os caldeus, os babilônicos se levantarem e levarem Israel cativo. Quando Deus fala com Abacuque que ele trataria com a nação de Israel, permitindo o cativeiro babilônico, Abacuque faz outra pergunta para Deus. É como se ele dissesse: não, Senhor, tudo bem que o seu povo está cometendo falhas, mas os caldeus são mais ímpios do que o seu povo, e o Senhor vai usá-los para tratar com a nação de Israel. E Deus então responde o profeta Abacuque, dizendo que ele trataria também com os caldeus. Na verdade, o profeta Abacuque inicia o seu livro desesperado, gritando por socorro, pedindo a ação de Deus no meio de uma grande crise espiritual, ética, moral que Israel estava atravessando. Mas ele ouve as palavras de Deus. E Deus, em suas palavras ao profeta Abacuque, deixa claro que ele estava no controle de todas as coisas, que ele não perde o controle do mundo, da história, nem um momento sequer. E Abacuque encerra o seu livro, então, não desesperado, mas como um homem extremamente confiado em Deus. Abacuque ora a Deus dizendo: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. E ele encerra o seu livro dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja ovelha no curral, ou que no curral não haja vacas, que as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então o profeta Abacuque, foi por isso que o nosso comentarista toma esse texto como uma leitura bíblica em classe dessa primeira lição, mostrando que é possível sobreviver em meio à crise, sobreviver em tempos de crise, e Deus está mostrando para Abacuque que a sobrevivência em tempos de crise depende da nossa confiança em Deus, depende da nossa certeza, da nossa convicção de que Deus agirá em meio à crise para executar os seus propósitos, para executar os seus projetos. Muito bem, meus queridos, antes de entrar diretamente na introdução da nossa lição, eu gostaria de pensar com vocês sobre o que é crise. Nós vamos perceber que a lição ela vai falar sobre a crise, embora ela não traga uma definição de crise, mas o que é crise? A crise é caracterizada como um momento temporal, ou seja, é um momento com um tempo determinado, não por nós que enfrentamos a crise, porque muitas vezes nós não conseguimos delimitar este tempo. E na verdade, quando nós iniciamos uma crise em nossa vida, em qualquer área da nossa vida, a gente não consegue estabelecer qual será o tempo desta crise, não é? Porque se nós pudéssemos estabelecer, nós estabeleceríamos que a crise nem se instauraria. Mas crise, então, é caracterizada como um momento temporal
de inseguranças, de incertezas. É um momento em que nós enfrentamos uma situação nova, onde nós tentamos solucionar um problema com todas as armas costumeiras, rotineiras, e nós não conseguimos resolver aquela situação. Seja qual for a área da nossa vida, se nós começamos a enfrentar um problema e tentamos resolver este problema e não conseguimos, usamos todas as ferramentas que as experiências da vida já nos dispuseram, já nos deram, e essas ferramentas não são suficientes para resolver o problema. Isso quer dizer que nós estamos em crise. Qual o lugar da crise na nossa vida? Qual o momento, ou quais os momentos da nossa vida que nós mais enfrentamos crise? Não existe um momento específico. Nós afirmamos que a crise tem um lugar na nossa vida durante toda a nossa existência. Na verdade, nós vivemos períodos de crise e repouso. Crise e repouso. Crise e repouso. Porque as crises vão nos motivar. As crises vão, na verdade, ser um instrumento de Deus para nos forjar, para nos preparar, para nos treinar. As crises têm um potencial extremamente positivo e um potencial extremamente negativo. Depende de como nós gerenciamos a crise. Nós ministramos sobre crises conjugais, nós ministramos também sobre crise vocacional, e sempre que falamos de qualquer crise em qualquer área, nós afirmamos o seguinte, que mais importante do que a crise é o gerenciamento do resultado de uma crise. Porque a mesma crise que pode nos fortalecer, que pode nos treinar, nos preparar, que pode nos deixar prontos para um novo momento de vida, pode também nos matar. Então é importante gerenciar o resultado da crise. Eu costumo dizer que a primeira crise que nós enfrentamos na nossa vida, a primeira crise que nós enfrentamos é o nascimento, quando nascemos. Porque nós somos gerados durante 9 meses, alguns menos, mais do que isso, ninguém, né? Mas alguns menos. A gente sabe de crianças de 6 meses, de 7 meses, de 8 meses, mas numa gestação normal nós somos gerados 9 meses no ventre da nossa mãe, onde o ambiente era todo adequado. Não é? Lá no ventre a gente não precisava se alimentar porque éramos alimentados pelo cordão umbilical. Então a temperatura era a temperatura adequada, numa gestação que tem o seu transcurso normal, todo o ambiente é favorável. Quando nós nascemos é a primeira crise que nós enfrentamos, porque nós chegamos neste mundo onde agora nós precisaremos exercitar os pulmões para sobreviver. Agora, o bebê, na hora que tem fome, tem que chorar. E é por isso que tem um dito popular que assevera que quem não chora não mama. Não é verdade? Então, a primeira crise que nós temos é o nosso nascimento. O impacto de chegar neste mundo é algo traumático para o bebê. É uma mudança radical. Ele está saindo de um ambiente totalmente favorável para estar agora num ambiente hostil. E aí a família, os pais vão ajudar a amenizar a hostilidade desse ambiente e cuidar do bebê da melhor forma possível. Mas a primeira crise que nós enfrentamos é o nosso próprio nascimento. Mas nós sobrevivemos, né? Essas crises vão nos treinando. Essas crises vão nos ajudando, vão nos fortalecendo. Sobretudo, as crises vão nos amadurecendo para que a gente se torne uma pessoa melhor a cada dia. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores a cada dia. É importante que isso aconteça na nossa vida. Nós vamos aprender, então, nas lições desse trimestre, que Deus realmente permite a crise. Nós vamos aprender que nem toda crise que nós vivemos também é uma crise que é dada por Deus no que diz respeito a uma provação que nós vamos enfrentar. Porque Deus pode nos provar. Nós vamos estudar sobre a vida de Abraão e vamos perceber que Deus provou Abraão. E a provação é também uma crise que nós enfrentamos. Porém, nem toda crise que nós enfrentamos é uma provação de Deus. Existem crises que nós enfrentamos
que chegam até nós por uma ação do inimigo das nossas almas. Existem crises que chegam até nós por decisões inconsequentes, decisões erradas que nós mesmos tomamos. Porém, em todas as crises, o Senhor está conosco para nos ajudar. Durante esse trimestre, você vai aprender que não importa a origem da crise, não importa por que você está vivendo uma crise e nem importa a crise que você está vivendo. O Senhor está ao seu lado para te ajudar, para fazer com que as crises te forneçam ferramentas que você ainda não tinha. Deus quer te ensinar a lutar com armas que você ainda não tem, para que você seja melhor, uma pessoa melhor, um crente melhor, um servo de Deus melhor, para a glória do nome do Senhor. Vamos então à introdução da nossa lição. Nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, ele vai nos colocar aqui na introdução que Jesus alertou que no mundo nós teríamos aflições. Viver o evangelho não é viver Alice no País das Maravilhas. Viver o evangelho não é viver num mar de rosas. Viver o evangelho é ter a certeza que nós enfrentaremos batalhas. Jesus não prometeu que nós viveríamos de sombra e água fresca. Não. Jesus disse, ele afirmou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor prometeu sim que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então nós podemos ter a convicção que em meio às crises nós não estamos sozinhos. Como eu disse no início da nossa fala, essas lições vêm num momento muito importante, porque nós vivemos no nosso Brasil crises política, moral, econômica. O nosso comentarista colocou na nossa lição aqui, olha, que já se fala em 11 milhões de desempregados. E eu participei, eu vi, aliás, não participei, mas vi através da mídia televisiva grande parte do momento em que a ex-presidente do Brasil, a presidente Dilma, recebeu a confirmação do impeachment e muitos senadores falaram em 12 milhões de desempregados. Então nós vivemos uma crise séria, uma crise econômica séria no Brasil. Nós vivemos uma crise também na área da saúde, vivemos uma crise na área da educação. Então nós estamos passando no Brasil por um momento de intensas crises. E nesses momentos de crises, se nós não tivermos cuidado, nós deixamos de confiar em Deus. Nesses momentos de crises, se nós não tivermos cuidado, a crise nos envolve. Eu tenho dito que muitas pessoas fazem questão de viver um senso de crise. Um senso de crise. É como alguém que está enfermo e vive mais a enfermidade do que o tratamento da doença. E aí, de repente, aquela enfermidade toma conta de toda a vida da pessoa, envolve todo o sistema familiar e nós não conseguimos êxito no tratamento da enfermidade. Por quê? Porque quem está passando pelo processo quem está passando pelo processo vive mais a enfermidade do que o tratamento. E nós precisamos viver mais o tratamento do que a enfermidade em si. Então, estabeleceu-se um ambiente de crise na nossa nação. Então as pessoas, olha, nós não podemos comprar porque estamos vivendo em crise, nós não podemos fazer isso porque estamos em crise, nós precisamos ter cuidado porque estamos em crise. E este senso de crise abala a nossa confiança em Deus. Este senso de crise faz a gente entender que nós vamos conseguir resolver todos os problemas com as nossas próprias mãos. E essas lições desse trimestre vêm justamente para falar que nós podemos sobreviver em tempos de crise. Eu me lembro que quando nós iniciamos esse último processo de crises mais intensas no nosso país, eu sentei com a minha família, com os meus filhos, e eu disse a eles que o mesmo Deus que prosperou Israel no deserto é o Deus que pode prosperar o seu povo em meio às crises. Eu não disse que nós não estamos em crise. Nós estamos vivendo uma crise, sim. Tem uma crise estabelecida em todas as áreas, como nós falamos aqui na área política, na área moral, na área econômica, né? Na área da saúde, na área da educação. Temos sim
um processo de crise estabelecido. Mas o Deus que nós servimos é maior do que qualquer crise e nós podemos estar sobrevivendo em tempos de crise. O primeiro ponto da nossa lição vai falar sobre a crise como uma realidade. E o primeiro parágrafo desse primeiro ponto vai falar sobre Deus criou um mundo perfeito. Então, a crise como uma realidade, e o primeiro parágrafo vai falar que Deus criou o mundo perfeito. O mundo que Deus criou era perfeito, o jardim do Éden, um lugar onde o pecado não existia. Então, com o pecado veio o juízo de Deus sobre Adão, veio o juízo de Deus sobre Eva, veio o juízo de Deus sobre a serpente. A terra sofreu com a consequência do pecado. O pecado deformou a raça humana, né? E fez com que este mundo viesse a experimentar diversas e diferentes crises. E a primeira crise que Adão e Eva enfrentaram foi a crise familiar. Foi a crise familiar, onde Adão culpou Eva de tê-lo feito pecar. Quando Deus falou, o que fizeste? E ele disse, a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu do fruto e eu comi. Então, Adão, além de culpar Eva, estava responsabilizando Deus. Ele estava dizendo, o Senhor me deu uma mulher que me fez pecar. Eva responsabilizou a serpente. Então, houve ali uma crise. Mas Deus criou um mundo sem crises. O projeto de Deus é que nós vivêssemos um mundo perfeito. Um mundo perfeito. Né? Um mundo onde o ambiente era todo favorável à comunhão com Deus. Um mundo onde o ambiente era todo favorável à vida com excelência, à vida com qualidade. Mas o pecado chegou e degenerou a raça humana e todo o nosso planeta, na verdade. Toda a nossa terra sofreu a influência das consequências do pecado. Porém, Deus sempre teve um projeto de restauração. O segundo parágrafo vai falar sobre uma sociedade em crise. Nós vivemos uma sociedade em crise, né? Então o ser humano está cada dia mais distante de Deus. Quanto mais distante de Deus a sociedade está, maiores são as crises que nós viveremos. Então o homem está cada vez mais distante de Deus, cometendo toda sorte de torpeza. Nós estamos vivendo numa sociedade corrupta, uma sociedade perversa. Porém, nós como igreja não pertencemos a este mundo. Nós estamos vivendo nessa sociedade, mas nós não pertencemos a este mundo. Qual é o nosso grande desafio como igreja do Senhor nos dias em que estamos vivendo? Alguns dias atrás, semana talvez, eu estava conversando com um colega de ministério, a gente falando dos problemas que nós vivemos em todas as áreas, e eu dizia o seguinte, que nós temos um desafio. E o nosso desafio não é encontrar a solução dos problemas. Na verdade, a solução nós já sabemos. A solução é crer no Senhor Jesus. Esta é a solução. Eu estava dizendo para ele o seguinte, olha, quando nós estudamos a história bíblica e a história do mundo, nós vamos aprender que os profetas vieram, falaram em nome de Deus, bradaram contra a injustiça social, contra o pecado, contra a degradação religiosa. E os profetas não resolveram o problema. Jesus veio, o Deus encarnado, esteve entre nós. Jesus também não resolveu o problema. Ele não resolveu o problema. Ele veio, fundou a igreja. E nós estamos hoje neste mundo que está envolto nesses problemas. Nós não vamos resolver também os problemas. Qual é, então, o nosso grande desafio? Meu querido, eu preciso que você entenda isso muito bem. O nosso grande desafio como igreja é sobreviver em meio às crises. O nosso grande desafio como igreja é saber o que fazer, é confiar no Senhor, é não se deixar levar por esse senso de crise, é não se deixar contaminar por este mundo, é pregar o evangelho para que pessoas sejam transformadas, para que vidas sejam alcançadas pelo poder do evangelho, para que o Senhor Jesus transforme a vida das pessoas. Então, quem resolverá este problema? Nós sabemos que, escatologicamente falando, há uma
profecia, uma promessa de Deus, uma convicção que nos é dada pela palavra de Deus, que aparecerá o anticristo, que aparentemente vai resolver todo o problema, mas não será uma solução efetiva. Mas Jesus virá para resolver totalmente este problema. Então, ninguém poderá resolver este problema. O nosso desafio, qual é o nosso desafio? É servir ao Senhor em tempos de crise. Nós ministramos, certa feita, num seminário, aliás, uma escola bíblica de obreiros, e falamos sobre isso, servindo a Deus em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Como nós vamos servir a Deus? E o que fazer? Confiar no Senhor. Não perder a esperança, não perder a fé, confiar em Deus e servi-lo de todo o nosso coração. Este é o nosso grande desafio. Segundo ponto da nossa lição, vai falar sobre a crise como uma consequência do pecado. E o primeiro parágrafo vai tratar sobre a crise na sociedade antediluviana. Quando nós estudamos a história da Bíblia, nós vamos perceber que essa sociedade antediluviana vivia um caos. O caos era tão grande na sociedade antediluviana que o próprio Deus chegou a dizer: eu não contenderei mais com o homem. E aí Deus resolveu destruir a terra com um dilúvio. Então não havia fome, a saúde das pessoas era uma saúde boa, havia uma grande expectativa de vida, chegando a quase 1000 anos. A Bíblia vai nos falar de Matusalém, que viveu 969 anos. Ou seja, as consequências do pecado ainda não eram tão graves como são hoje. E nós afirmamos que o pecado é sempre o mesmo, desde que o mundo é mundo. Está ligado à desobediência, ao distanciamento de Deus, à tentativa de independência do ser humano. Nós vamos estudar sobre o antropocentrismo em uma das nossas lições. O pecado é sempre o mesmo, porém ele está cada vez mais frequente e com consequências cada vez mais devastadoras para a sociedade. Então a comunidade antediluviana vivia nesta crise terrível. Então, embora houvesse provisão, né, embora houvesse saúde, embora houvesse expectativa longa de vida, o ser humano continuava distante de Deus e entregue a toda sorte de impureza. A violência, que é consequência do pecado, essa falta de amor das pessoas umas para com as outras, a dureza de coração do ser humano fez com que eles vivessem longe do Criador. Então Deus resolveu fazer a arca que serviria para proteger, para abrigar Noé e a sua família e dar continuidade a um projeto salvífico de Deus que se revelou em Cristo Jesus, a fim de resgatar, de proporcionar um resgate para toda a humanidade. Segundo parágrafo do segundo ponto, fala sobre a crise na sociedade pós-diluviana. Então, após o dilúvio, a família de Noé tinha a incumbência de repovoar a terra. Não demorou muito para que problemas voltassem a acontecer. Noé, depois do dilúvio, plantou uma vinha e o seu filho Cão o viu nu, e ao invés de cobrir a nudez do seu pai, revelou a nudez do seu pai aos seus irmãos, a ponto de Noé amaldiçoar Cão. Então, novamente, agora em um novo mundo, agora em um mundo que deveria ser repovoado com uma nova visão, nós iniciamos novamente com uma crise familiar. O que aconteceu no Éden, a primeira crise de Adão e Eva, que foi uma crise familiar, ocorre agora depois do dilúvio. A primeira crise estabelecida na humanidade após o dilúvio foi também uma crise familiar. Então, Noé amaldiçoou Cão. Depois disso, Deus mandou os homens se espalharem na terra para repovoá-la, e eles se ajuntaram em Babel e começaram a construir uma torre. Deus não se agradou deste projeto arrogante do ser humano, e Deus então desceu para confundir a língua dos homens, né? E o nome daquele lugar foi Babel, confusão das línguas, e as pessoas não se entendiam. Um falava
uma coisa, o outro não entendia, e eles foram se agrupando e repovoando a terra a partir desses grupos linguísticos que foram se ajuntando. O que nós percebemos? Que essa degeneração social, essa corrupção, essa crise que corrompe a sociedade, produz, na verdade, um desajuste social. E é o que nós vivemos hoje, uma sociedade que não se entende. Assim como muitas pessoas estavam reunidas ali para construir a Torre de Babel, num projeto que não era a vontade de Deus. Deus precisou confundi-los de forma que eles, não se entendendo, se afastassem. Nós vivemos uma sociedade também que não se entende, que não se compreende. Uma sociedade que se afasta a cada dia e produz como consequência disso grandes desajustes sociais. Terceiro parágrafo deste segundo ponto: crise nos tempos de Jesus e na igreja primitiva. Então Jesus nasceu em um período que era um período de grande instabilidade política e social. Então, quando Jesus nasceu, o mundo vivia uma crise política, uma crise social, uma crise moral e uma crise espiritual. O profeta Isaías, o próprio Jesus utiliza o texto do profeta Isaías no capítulo 58 e o versículo 6, falando sobre esse desajuste social que estava ocorrendo como consequência de uma crise. A igreja primitiva também enfrentou uma terrível perseguição. A igreja primitiva também enfrentou uma crise tremenda. Nós falamos no início aqui da nossa aula, que falamos sobre qual é o lugar da crise na nossa vida, e falamos que a nossa vida é um ciclo de crise, de repouso, e nós percebemos que isso acontece nos dias de Jesus. É o que nós estamos vendo: crise na sociedade antediluviana, crise na sociedade pós-diluviana, crise na sociedade dos dias de Jesus, crise na sociedade dos dias da igreja primitiva também. Então, em meio a todas estas crises, é que nós podemos ver o quanto as pessoas são generosas. Porque em meio à crise é um momento de nós não nos deixarmos levar pela crise e abrirmos o nosso coração para o outro generosamente. Então, a generosidade aliada a essa comunhão fazia com que muitos crentes fossem atraídos a Jesus, contribuindo para o crescimento da igreja. E a Bíblia Paulo vai nos falar em Gálatas capítulo 6 e versículo 10, que nós precisamos cuidar uns dos outros, na comunidade eclesiástica, na comunidade de fé. Principalmente, Paulo vai falar, principalmente dos domésticos na fé. Então, em tempos de crise, Deus nos dá uma oportunidade para ser uma igreja relevante para as pessoas, para ser uma igreja diferente na vida das pessoas. Muito bem, terceiro e último ponto da nossa lição vai falar sobre a crise. E vamos tratar então sobre a crise política, sobre a crise econômica e a crise espiritual. O primeiro parágrafo vai tratar justamente sobre a crise política. Israel enfrentou crises políticas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido pelas mãos do seu filho Roboão, porque ele ouviu o conselho dos anciãos, não quis atender, ouviu o conselho dos jovens e atendeu o conselho dos jovens, e Israel entrou numa crise política. O reino de Israel foi dividido e nunca mais se uniram os dois reinos. Então Israel viveu uma crise política, e nós aprendemos que quando os homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre consequência. Nós estamos vivendo agora, no mês de outubro, já as eleições para prefeitos, para vereadores, e é um momento muito importante de nós buscarmos a orientação de Deus. Eu não quero aqui, jamais aqui na Academia de Pregadores, nós vamos usar esse veículo de comunicação para forçar uma ideologia política. Não, não é isso. Mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos de uma orientação de Deus. E Deus pode nos orientar em todas as áreas, em quem nós vamos votar, quem nós vamos eleger, sabendo que quando nós elegemos pessoas insensatas, a nação sofrerá grandes consequências. Então peçamos a orientação de Deus para todas as nossas atitudes. Então, como igreja do Senhor, nós precisamos orar em favor da nossa nação, lutar contra
toda forma de corrupção, pois nós temos um Deus que é santo e que abomina tal condição. A igreja tem um papel fundamental nisto. Qual o papel da igreja, pastor? O que nós precisamos fazer, então? Se nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 14, Salomão tinha acabado de construir o templo, dedicar o templo a Deus. E Deus foi a Salomão em sonho e falou com Salomão. O Senhor disse o seguinte, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós somos o povo de Deus. Nós, como igreja, somos o povo de Deus. Então nós temos responsabilidade de buscar a Deus, de clamar ao Senhor para que Ele cure a nossa terra, para que Ele sare a nossa terra eticamente, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, para que Deus promova uma cura em todas as áreas. Como igreja, nós temos que nos posicionar. Segundo parágrafo deste terceiro ponto, crise econômica. Sempre existiram crises econômicas no mundo. O Egito enfrentou uma crise econômica terrível, né? Biblicamente falando, a crise econômica mais antiga que temos notícia é a crise que o Egito enfrentou. Houve fome. Deus deu um sonho a Faraó, usou José e o Egito pôde superar aquela fome. Nós precisamos entender que a nossa nação vai superar a crise econômica se eu e você, como os servos de Deus, permita-me usar aqui esta metáfora, eu e você que somos como José no Egito, aqueles que têm o Espírito de Deus na vida, se nós nos empenharmos nisto também, se nós entendermos que nós temos uma participação efetiva para que a crise econômica seja restaurada, nós precisamos orar, pedir a graça, a misericórdia de Deus para a nossa nação, para que ela supere a crise econômica. Então, em meio à crise, nós não podemos nos desesperar, nem nos entristecer. Precisamos orar e confiar no Senhor. O profeta Naum diz no capítulo 1, versículo 3, que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Então, Deus está sempre no controle. Confie nisso. Terceiro e último ponto, vai falar sobre a crise espiritual. E aí o nosso comentarista, pastor Elianai Cabral, vai fazer apontamentos do texto que nós já fizemos um breve comentário no início da nossa lição, que é o texto da leitura bíblica em classe, o texto do profeta Abacuque. Ele viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que o povo estava enfrentando, ele falou com Deus, buscou a orientação de Deus, buscou uma resposta em Deus. Nós precisamos ser como Abacuque. O nome Abacuque significa abraço ardente, abraço caloroso. Então nós precisamos ter calor humano para abraçar as pessoas, mas precisamos não conformar com a crise, buscar em Deus uma resposta. E Deus falou com Abacuque que julgaria. Deus mostrou a Abacuque que ele não tolera o pecado. Abacuque não questionou a Deus pondo Deus na parede, como algumas pessoas falam. Abacuque questionou a Deus como um homem de fé. Ele questionou a Deus porque sabia que Deus poderia resolver a situação. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus poderia suprir as necessidades do seu povo, mesmo não florescendo a amendoeira ou florescendo a figueira, mesmo não florescendo o fruto da vide, Deus podia atender o seu povo. Que sejamos como Abacuque, que busquemos as respostas em Deus, que estejamos prontos para ouvir aquilo que Deus tem para falar e, sobretudo, que confiemos no Senhor para que a igreja do Senhor possa sobreviver em meio às crises. Não nos esqueçamos, queridos, o Senhor é soberano e não perdeu o controle da situação. Como eu citei agora há pouco, o profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, ele diz: Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isaías, no capítulo 6, na visão que ele teve de Deus, ele disse: eu vi o Senhor, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono,
Deus está sempre assentado no seu trono. Isso fala de controle, fala de domínio. Ele jamais perde o controle e o domínio de tudo. Confie no Senhor, creia. Nós vamos superar a crise confiando nele e sendo instrumentos de Deus para esta nação, para que todos entendam que o Deus que nós servimos é um Deus que nos faz sobreviver em meio às crises. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até semana que vem em nome de Jesus.